Um, dois, três e salve, galera! Bebam água! Bebam água. Boa noite, estamos aqui com mais uma vez com o Podbrack. Num formato um pouquinho diferente. É, muito diferente. Muito bem convencional. diferente. Do que vocês estão acostumados, mas estamos aí para falar da palavra de Deus. Estamos- Eles devem estar olhando pra gente e falando, mas meu Deus do céu, tá diferente o negócio hoje, Tá né? diferente. Hoje os meninos estão diferentes. É como se a gente tivesse improvisado algo novo. É como se a gente estivesse fazendo tudo no improviso. Tudo no improviso. Mas não, tá tudo ensaiado. Porque a gente tem um tema. Minimamente calculado. Tema? Não tem. Acho que a gente não preparou isso. Enfim, Tivemos um pequeno O tema imprevisto. é não ter tema. É, não o tem tema é não tenha tema. E hoje tem uma coisa diferente, a gente não tá só na gravação, a gente tá... Não, todo mundo olhando junto, vamos virar todo mundo pra lá. A gente tá ao vivo. Que chique isso daí. E hoje nós estamos aqui. Desculpa. Nós estamos aqui com o nosso irmão Estevam. Estevam Rocha. Matheus Pinheiro. Os nossos novos integrantes. Os entregantes. O casal. Entregante. O BPC, Gabriel e a Giovana. Gente, eles são top, hein? Casal mais fofo que tem. Misericórdia. Cuti-cuti. Que fofinho. Então, como a gente tava falando, a gente teve um pequeno imprevisto hoje. Um acidente de percurso com um dos nossos convidados, ele não pôde vir. E a gente resolveu assim, olha, não vamos deixar o nosso pessoal na mão, né? Vamos falar entre nós. Nós todos aqui somos pessoas interessantes, temos conteúdo, somos cristãos. E a gente falou assim, vamos fazer uma live pro pessoal, vamos gravar essa live para depois colocar no canal. A propósito, se inscreva no canal. Pessoal, a gente precisa Curta. que vocês se inscrevam no canal, pelo amor de Deus. Muita gente tá assistindo o meu celular. Muita gente tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo. A gente tá vendo lá, aparece pra nós lá. Tem que se inscrever, tem que compartilhar para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas. E esse vídeo projeto precisa cresça. chegar em outras pessoas para que Jesus volte. Você que tá vendo a gente ao vivo aí, que não se inscreveu ainda, cara, meu, vai lá, entra Você lá. tá perdendo. O que você tá... Seu dedo não vai cair. O que você tá perdendo? Vai lá, Jubrac Oficial. Não, no YouTube é Jubrac. Jubrac Botucatu. No YouTube entra lá, Jubrac Se inscreve aí, ó. Se inscreve, compartilha e, meu, Comenta aí e fala assim, nossa, o negócio tá improvisado hoje. Comenta aí, hashtag improvisa. hashtag improviso. Hoje é no improviso. Gente, vamos deixar eles falar um pouquinho. Exatamente, Giovana, Gabriel, vocês estão participando do primeiro. O primeiro de vocês já tá sendo desse Já jeito. tá desse jeito. Começou bem. Qual que é a sensação disso? Nervoso. Chegar e não ter um convidado. Não, nervosa. Inesperado. Pode falar a palavra? Pode. Não, fala. Fala, ó, irmão, ó, vigiei na palavra. Ó, tô ao Mentira, vivo, não hein, tá fala. ao vivo, hein? Não dá pra cortar. Não dá pra cortar, É. tá ao vivo. Mas é benção. Tá bom. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre aquilo que a gente acredita, né? Sobre Jesus. Sobre Jesus, nosso Sobre como ser Mestre um supremo. jovem e acreditar. soberano, magnânimo, poderoso. Como ser um jovem e acreditar em tudo que a palavra nos diz, né? E viver isso, né? Exatamente. Porque mais que tudo do que aprender, entender, é viver, né? Sim. E você, no que você acredita? Eu sei que vocês acreditam em Jesus que nem nós, mas a gente quer ouvir Entender o você, quer ouvir o que você acha de Jesus, o que você acha da Bíblia, o que isso fez diferença na sua vida. A gente tá aqui, ó, só a gente vai ler, a gente vai falar o seu nome, aí, participar. Pra Vocês participar. vão né? participar da gente, dessa É. entrevista, cara. Então, Isso é benção. vai lá. Vamos começar com o Estevam. Quem que você era antes de Jesus chegar na sua vida? Eu era um homenzinho torto, morava numa casa da morte. Cara, como a gente já comentou isso meio por cima, mas assim, eu sempre tive um contato com Jesus, cara. Porque eu nasci no berço cristão. Então, assim, mesmo estando afastado, mesmo longe dessa pegada de igreja, eu sabia o que era, né, Jesus. Mas assim, muitas das vezes por um momento ali de fraqueza espiritual dos meus pais, que isso acontece com todo mundo, às vezes, eles acabaram se desviando. E assim, eu conheci o mundo, cara. E, cara, o mundo, ele pode até parecer clichê, a gente falar assim, mas o mundo é uma grande decepção, cara. Não adianta, entendeu? A gente só vai
se iludir com o mundo. E é o que aconteceu comigo, eu me iludi. Eu me iludi com as coisas do mundo e graças a Deus que nós temos um Deus poderoso que foi lá, eram 100 ovelhas e buscou lá, sabe? Sabe quem que me veio na cabeça agora? Esse negócio da fé, né? Porque a gente que serve, a gente tem que ter a fé. Exatamente. E principalmente porque, por exemplo, quem aqui já viu Jesus? De ver mesmo? Ninguém. Ninguém. Imagina. Eu penso que, tipo, as pessoas que não acreditam em Deus, é um fato que eles devem considerar a gente completamente maluco. Sim. Um fato. Porque pensa comigo, uma pessoa... Hoje nós estamos ao vivo, então acontece, né? Uma pessoa que acredita em algo que não consegue ver. Imagina que loucura. Né? Mas aí, Hebreus fala, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se Exatamente. espera. E além de a gente acreditar em algo que a gente não vê, a gente ainda espera. Espera, A gente realmente. espera, não, Jesus vai voltar. E tudo conspira contra a gente pra gente parar de esperar. Ah, mas faz 2.000 anos que Jesus está falando que vai voltar e nada, né? Mas a gente continua firme. Não, vou crer. Isso eu acho que é uma das coisas básicas do cristão, a fé. Tem que ter fé. Tem no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele chega logo falando assim, tem gente que fala que existe o mau cristão, mas na verdade, se um cristão ele deixa de praticar algo que Jesus disse para ele praticar, ele simplesmente não é um mau cristão, ele só simplesmente não é um cristão. Quer dizer, ou você é e acredita em Jesus e tudo que a Bíblia diz, ou você não é. Exatamente. Começou pesado. Não, Pesado. exatamente, Mas é a realidade. Ou você tem fé para acreditar em tudo que a Bíblia diz, ou você não tem fé para nada. O Estevão já esteve me contando um pouco do testemunho dele e tem um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou que uma vez ele esteve numa igreja das nossas congregações, né, do Jardim Brasil, lá Missionária Mila. na nossa irmã missionária Mila. Deus abençoe a irmã Mila. E Minha ele pastora. falou que o líder lá queria falar com ele no final do culto. Sim. E ele esperou o líder por um tempo, ele não conseguiu chegar no Estevão, mas depois o líder foi na porta da casa do Na Estevão. verdade, ele não era bem um líder, né? Mas ele era um dos jovens mais influentes ali na igreja. Sim. E sim. E o que eu quero dizer é que nós se importamos com você. Nós se importamos com É. todos aqueles que querem conhecer Jesus, que estão passando por um Exatamente. momento de dificuldade, e nós se importamos com essas pessoas. Porque isso faz parte da gente. A gente fala assim, cara, eu conheci a graça é salvadora, a graça me deu alegria, me deu um ânimo, me deu uma esperança com a salvação. E eu entendo que a graça não é pra mim, a graça é pra ser compartilhada. Sim. Então, assim, eu acho que o cristão verdadeiro, ele tem essa vontade de compartilhar, de falar, não, Jesus é maravilhoso, conheçam Jesus. Né? Sim. É maravilhoso. Sim, E vocês? Vou pular aqui a linha, vou fazer a sequência, eu vou pular. Giovana, como que foi... O Gerson que diz, né, que ele sempre gosta de começar o programa perguntando como que a pessoa conheceu a Jesus. Você sempre foi da igreja? Sim, eu nasci na igreja, porém por um momento eu meio que... Eu dei uma balançada, né? E foi muito engraçado nessa época, porque eu sou muito nova, tipo, Quantos anos você tem? 15. Só 15 anos. 15, mas o diabo age na vida de o diabo age quando você tá fora dos caminhos de Jesus. Aí eu me lembro que eu tava me interessando muito por coisas que eram mais meio ocultas e essas coisas. E eu comecei a procurar muito isso, né? Comecei a procurar, e quem procura acha. Né? Então, Ditado que a mãe sempre fala. Né? Exatamente. Eu fui por esses caminhos aí, eu sei como é que é. pesado. Na onde você vai parar. Sim, é muito horrível, porque quando você percebe, você já se sente sozinho, não tem mais ninguém. Exatamente. E você começa a se sentir perturbado. Uma coisa que o pessoal sempre fala, isso faz parte do testemunho. Sim. Eu acho que parou ali, ó. Mas vamos continuar que eu vou estar gravando. Uma coisa que o pessoal sempre fala nisso daí, né? Quanto mais você busca conhecer e aprender, mais triste você fica. Sim, Né? sim. Exatamente isso, eu sei. E o que eu acho que é mais perturbador, assim, que você começa pesquisando pela curiosidade. Só que daí, como você tá na bordinha ainda, você pensa que não tem nada a ver, aí você fica, vamos olhar mais um pouco, mas aí depois, na hora que você vê, você já tá praticando, né? Aí acabou que eu fui
comecei a andar pela minha casa e dizer que eu sentia as coisas em certos lugares. Aí eu lembro que eu acordei no meio da noite, assim, e na época eu tava indo na igreja, mas não tava, tipo, só ia por ir. E eu tava deitada e eu me acordei, tipo assim, durante a noite eu acordei e eu olhei pro lado e tinham silhuetas, tipo, do lugar que eu disse, onde tinha certa coisa, e tinham silhuetas, assim. Aí naquele dia eu lembro que eu virei meu olho assim, comecei a orar e falei, não, eu vou me batizar no próximo batismo que tiver. Exatamente. Aí eu lembro só de eu falar pro meu tio assim depois, nossa tio, acho que eu quero batizar aí. Eu nunca me Então, seu me Fabiano é batizei. seu tio? É. Aí era uma das perguntas que eu queria fazer. Aí, Que legal, aí não sabia. Eu não sabia. Aí eu peguei e me batizei e eu já tinha experimentado um pouco de Jesus. Só que depois que eu passei por essa experiência, acabou que depois que conheci o amor, tipo, eu conheci o amor. Não ouvi as pessoas falando, mas eu conheci, eu experimentei, tipo, por mim mesma. Isso que foi que mudou a minha vida, assim. Eu posso contar uma coisa que aconteceu comigo? O Jefferson vai... Pode continuar, pode continuar. Que é meio parecido com você. Eu acho que eu não sei se eu contei pra eles isso quando aconteceu. Aconteceu realmente isso que o Jefferson falou, do irmão ter ido, do Gerson, fala. Do irmão ter ido atrás de mim e tal, mas antes disso aconteceu um porém. Quem voltou pra igreja primeiro foi meu pai. E ele voltou e tal. Aí depois minha mãe foi com ele, meu irmão foi, e eu não queria ir, porque eu tinha conhecido uma outra religião nesse meio tempo, que eu gostava, e pra mim, por mais que eu vim de um berço cristão, mas eu ali gostei daquela religião e comecei a praticar ela, e pra mim ela era correta. E meus pais foram, meu irmão foi pra igreja e eu não quis ir. Só que aconteceu um negócio, cara. Quando eles iam pra igreja, eu podia estar em casa contou isso pra sozinho. mim? Contei? Contou. Quando eu podia estar em casa sozinho, o tempo que fosse, não me acontecia nada. Mas quando meu pai, minha mãe e meu irmão iam pra igreja, umas coisas estranhas aconteciam dentro de casa. Porque eles iam pra igreja e eu via vulto, eu via barulho, eu via gente chamando, eu sentia aquela impressão que tinha... Vocês já vão entender o que aconteceu comigo. Que tinha alguém dentro de casa. E aquilo me dava medo. Só que eu não falava pra ninguém, imagina. E eu comecei a reparar que era só quando meu pai, minha mãe e meu irmão iam pra igreja. E meu pai sempre falando assim, ô Estevão, vamos pra igreja. Lê, né? Lá em casa me chamam de Lê. Ô Lê, vamos pra igreja com a gente. E eu, não vou. Aí certa vez meu pai chamou. E eu lembrei que quando eles iam pra igreja acontecia isso. E eu fui. E foi justamente nesse culto que aconteceu o que o Gerson falou, do irmão ir atrás de mim. Então assim, eu entendi por interpretação que foi uma maneira que Deus achou de me tirar de casa para ir para a igreja. Sim. Né? Porque se fosse por mim eu não iria. E assim, depois disso nunca mais aconteceu. Então eu acredito que foi Deus. Foi uma forma que Deus pegou de me tocar. Então assim, Deus ele tem os seus meios, ele é maravilhoso e ele, cara, é incrível, incrível. Por falar nisso de que Deus tem os seus meios de falar com cada pessoa, eu só queria fazer um adendo aqui. No final de semana passado, no domingo, ontem, o pastor estava falando exatamente sobre isso, o pastor Samuel. Ele estava falando sobre isso que Deus tem. Pastor Samuel? Ah, bênção! A gente quer você aqui, Samuel. Venha! Piadinhas internas. Venha, Samuel! Que Deus ele tem sua maneira de falar com cada pessoa, entendeu? Ele tava falando sobre isso. Aí agora você falou, eu lembrei disso. E o negócio de você crer é justamente isso. Nós estamos falando de crer, no que nós cremos. A crença, ela vem a partir da experiência. Eu não creio em algo que eu não tenho uma experiência sobre aquilo. Então, quando eu conheço Jesus, que é o nosso enciclopédia da Bíblia, já está procurando um versículo. Então, quando eu conheço Jesus... Pode continuar, né? Quando eu conheço Jesus, eu absorvo experiências e absorvo um contato diferenciado com ele. Eu falo, peraí, agora eu consigo crer nisso. Por quê? Porque eu tive experiência. E Jesus é um Deus vivo, cara. Jesus é um Deus que te proporciona experiência. Isso que é legal. Sim, exatamente. Esse negócio da experiência é muito da hora, cara. Muito da hora.
Porque é essa a diferença. A gente vai usar um exemplo que todo mundo pode achar clichê, mas tipo assim, mas vocês dizem que vocês sentem. Beleza, da mesma maneira que tipo, uma pessoa consegue sentir o ar. Essa é clássica. Você sente o vento? Você sente o Meu vento? Deus! Você sente o vento? Sente. Você vê o vento? Não vê. Da Reino do mesma céu maneira- 1. Ateísmo zero. Ateísmo 0. Gente, porque é real. Os caras do meme aqui, né? Vai, pode falar, irmão. Quer desculpa. dizer, por exemplo, um pássaro, ele tem um entendimento de que ele está respirando ou sentindo algo? Um animal? Não tem, porque ele não tem um raciocínio para entender. Mas mesmo assim ele está vivo. Da mesma maneira, muitas pessoas que não têm um entendimento, que tem algo ali que permite que ela continue viva, tipo assim, ela não tem um entendimento, ela não sabe, ela não consegue raciocinar isso. Porque nunca teve uma experiência. Exatamente. Mas não significa que Deus não está ali, Deus não está agindo ali. Da mesma, me dizer, eu comparando com o animal. Irmão, é parábola. São parábolas. Parábola. Não me interpretem mal. É parábola. E exatamente, muitas pessoas não... Desculpa, cortei. Mas muitas das vezes as pessoas não creem por falta de experiência, por Exato. falta de se abrirem, de falarem assim, Jesus, eu quero conhecer o Senhor. Aí muitas das vezes elas falam assim, é uma besteira eu acreditar que Jesus faz essas coisas, que Deus existe, porque eu não consigo ver, não consigo sentir, mas a pessoa não se permite, né? Sim. E a gente E o convida Gabriel, qual que é a vocês- experiência do Gabriel? o Gabriel. Gabriel. O Gabriel. Então, eu também acho que, como o Estevão e a Giovana, eu nasci em berço evangélico. Quando eu... Na verdade foi assim, eu nasci, meus pais eram católicos e acabou cedendo, mudando tudo isso muito Nossa, eu rápido. não vejo seu pai católico. Seu Meu pai- Né? Meu pai Eu acho diferente. Meu filho, olha, minha filho mãe- do pastor- minha mãe do pastor mas era Fernando, de frequentar, filho do então, pastor Rafael, sobrinho do pastor Fabiano. Fabiano, Tem um pastor de família? filho do presbítero. 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 Com o nome? Presbítero. 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 Lembrou, hein? Morar na Lagoa e perder a Peraí. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra alguma coisa, manda lá no perfil da Jubrac. E é isso, que a Isso gente aí. responde por lá. Boa. Ela lembra de falar porque a gente nunca lembra. Vai lá, benção. Continua, desculpa. Então, eu cresci na igreja desde pequeno, então foi bem tranquilo. Teve a minha época também que eu me afastei da presença de Deus, eu acho que foi um momento de fraqueza também. E eu acabei indo por um caminho onde me levou a lugares que hoje eu olho que não era proveitoso para minha vida. Sim. Eu ia gostar de ir pra festas, sair, baladas, essas coisas. Só que chegou um tempo que não dava mais, assim. Eu senti que estava prejudicando já não só a mim, mas estava o cerco meu familiar, com meus pais. E acabou que eu tive também livramentos, e acho que foi uma chamada de atenção de Deus. Também eu sempre acredito que foi isso. Que foi, eu já tive um livramento de eu sofri um acidente no trabalho, eu caí de um elevador e Rapaz. saí de lá andando, aí Desculpa, eu não consigo sei. eu tô indo risada porque hoje Já passou, né? já passou, né? Mas assim, isso eu vejo como um alerta de Deus, assim, me chamando a atenção, Exatamente. que a qualquer momento eu poderia não estar aqui. E chegou um tempo assim que daí eu tomei a decisão, assim, meu pai sentou pra conversar comigo, falou, olha, a gente tá percebendo que você tá dessa forma, não gosto de você desse jeito, você é uma pessoa diferente quando você tava na presença de Deus, daí aquilo me impactou. Então eu peguei e eu decidi por mim mesmo, não, eu quero voltar pra igreja. E eu voltei. E pra mim foi maravilhoso, eu cheguei na igreja, eu me senti acolhido Isso. pelos irmãos que estavam lá, então me abraçaram, me acolheram e aquilo me deu uma força para mim continuar caminhando. E achei que isso é o maravilhoso, é você sentir o perdão de Deus ali, por tudo que você Exatamente. fez ali e você sentiu o perdão no coração, assim, eu acho isso
excepcional. Exato. Então, quando eu lembro disso no passado, eu me sinto muito feliz por estar dessa forma, assim, hoje na presença de Deus. Amém. E a gente olha pra... É legal quando a gente tem esse choque de realidade, né? E a gente olha e fala, nossa, olha o que eu tava fazendo, cara. Sim. O que eu era, né? O que eu era? Mais uma experiência, gente. O mais velho aqui tá só dando experiência. Uma vez, isso eu já tava na igreja, cara. Aí, naquela, assim, aquele momento de rebeldia, sabe? Todos. Todos É, passaram. aí eu e um amigo meu falamos assim, vamos sair, cara, vamos sair à noite e tal. Eu nunca tinha ido pra balada, nunca fui, cara, pra balada, essas coisas aí. E realmente nós não fomos numa balada, também eu não sei o que é uma balada. Aí a gente foi e a gente viu um pessoalzinho sentado na praça, aquela praça Anita Garibaldi, ali na Major Mateus, não é Major Mateus, Floriano Peixoto. Anita Garibaldi, a praça. E a gente viu um pessoalzinho ali, e era mais ou menos o mesmo estilo que a gente. E a gente chegou pra... Eu e um amigo meu, Ezequiel, inclusive, ô Ezequiel, Jesus te ama, cara. Volta pra igreja. Eu falo com ele assim porque a gente tem intimidade. E... aí a gente foi com esse pessoalzinho, cara. E, a gente tentando entrosar e nada. Não ia. E tentava conversar, nada. Aí a gente viu que a gente tava sobrando, a gente pegou e foi embora, subiu a Floriano Peixoto. E tem uma igreja lá de frente, na Floriano Peixoto. Eu não vou falar nomes, né? O que tem? Igreja da Graça. Igreja da Graça. Não, Igreja da Graça. O que você pensou, irmão? Eu assustei, aqui, né? A Igreja da Graça. Né? Não, na época não tinha outra lá. Aí... Olha! Aí a gente passou de frente da Igreja da Graça. E, irmão, à noite, eu não entendo, até hoje eu não sei por que aquele culto tava, era mais de 11 horas da noite. Só sei que tava tendo um culto e eles estavam cantando a Marca da Promessa. Nossa. Aí eu parei e olhei pra ele assim e falei, nossa, cara, a gente tem a marca. Exato. Não adianta, nós somos marcados, somos comprados. Então, assim, por mais que a gente queira se adaptar ao mundo, depois que você conhece Jesus, as coisas são diferentes. Você não consegue mais. E a graça é irresistível. Não adianta. Deus, ele fez a gente, quando a gente decidiu entregar a nossa vida para Jesus, né? Quando a gente decidiu viver dessa maneira, Deus, ele fez a gente... Deus, ele mudou o negócio em nós. Ele fez com que a gente ficasse, tipo, impossível de estar numa balada. Porque imagina eu numa balada agora. Eu não sei nem dançar, gente. Misericórdia. Deus, ele fez... A gente não consegue mais, mesmo que a gente queira. Nós ia ficar estranho lá, todo mundo ia falar, nossa, mas tá meio estranho aqui, né? Você Exatamente. tá deslocado, né? Você não tá no lugar seu. O seu lugar não é aqui. E vocês já tiveram essa experiência? Só um medinho. De você estar num lugar que você fala, poxa, Já. eu não sou daqui. Eu acho que eu não cheguei. Eu tive muita experiência com o mundo, né? Uhum. Porque desde os 16 anos, desde os 15 anos, eu comecei a sair pro mundão, festa, balada, bebida. Aí do funk passei pro rodeio e montava em boi. Depois eu conto o resto da... Boiadeiro. É. Ó, Mas depois disso, acho que eu não procurei ter experiência, assim, fora da igreja. Maravilha, continua assim, irmão. Continua assim. Eu também não. Eu nunca tive experiência fora da igreja. Eu nasci na igreja, né? Desde criança. Quando eu era desse tamanho que eu já estava na igreja. E desde quando eu me conheço por gente, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei é o que envolve a igreja, né? Obviamente, como todo jovem, tive meus momentos de não querer mais estar na igreja, de querer fazer outras coisas seculares. Mas aquele negócio, eu não gosto nunca gostei de funk, nunca gostei de nenhum outro tipo de música, por exemplo. Então, quer dizer, eu não me encaixo em nada, eu não me vejo encaixando em nada. Eu também. Mas assim, já teve, obviamente, momentos de não querer mais estar indo na igreja, assim como todo jovem. É um sentimento que, infelizmente, vai rodear o jovem, né? Aquele negócio, uma hora vai estar na igreja, mas vai chegar aquele momento de que não vai mais querer.
E a gente não pode olhar isso daí também com um ar de, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Tô afastado da graça. Cara, é um negócio normal. Acontece. Acontece. É um negócio normal, uma coisa assim que tipo, né, você vai ser tentado. É uma das tentações. Né? Então, Querer fazer a gente parar. Porque é aquele negócio. A nossa vida vai ser uma beleza enquanto a gente não tá se focando com as coisas de Deus. sim. Mas quando a gente se foca com as coisas de Deus, quando a gente olha para as coisas de Deus e fala, eu vou seguir isso, a nossa vida vai virar de ponta cabeça. Vai. Isso é um fato. É amigo que não vai querer mais estar do lado da gente. Às vezes quando os pais não são cristãos, é briga no lar. A gente querendo ir para a igreja, os pais querendo impedir. Já vi muito jovem acontecer isso, né? Graças a Deus os meus pais, né, me ensinaram o caminho que eu devia seguir sempre. Então aí. Amém. Não tenho muitas experiências de ocultismo. Viu? Mas aí, cara, uma outra coisa que você falou que eu achei legal. Que muitas das vezes isso acontece como tentação. Eu vi isso numa pregação uma vez. Nossa, eu tô tentando lembrar uma coisa que eu li no livro de manhã hoje, que é mais ou menos relacionada a isso. E eu não sei se eu ouvi numa pregação uma vez, que muitas das vezes o jovem cristão que é da igreja, que nunca conheceu o mundo, que nunca teve nada assim fora da igreja, muitas das vezes ele é tentado naquela Curiosidade, né? naquela curiosidade, e ele começa a falar assim, nossa, mas eu não tenho testemunho. Eu não sou um ex isso, não sou um ex aquilo, não sou um ex aquilo outro. Exatamente. Né? Aí ele fala assim, eu não sou nada, eu não tenho nada, por que eu vou testemunhar? Qual que vai ser o meu testemunho? Cara, Meu, tem um testemunha negócio da graça. Fala assim, olha, eu conheci a graça desde pequeno e a graça me salvou. E olha, meu testemunho é Jesus Cristo e a graça salvadora. Eu vi uma vez Aleluia. uma coisa sobre isso, cara, que é muito interessante. Eu acho que vai servir de exemplo para todos nós, aqueles que são filhos de pastores, que cresceram na igreja. E para mim é fácil, é bom falar disso. Porque muitas vezes as pessoas procuram falar, né, de testemunho, dar oportunidade para aquelas pessoas que têm um grande testemunho. Nossa, o testemunho dele é bênção. Essa pessoa, e os jovens que estão na igreja vê aquela pessoa ali e falam, nossa, eu preciso ter um testemunho igual aquele, eu preciso alcançar alguma coisa igual aquela pessoa, mas é um testemunho ruim. Um testemunho igual que a pessoa viveu sobre o domínio do diabo. Ele fazia tudo aquilo que agradava o diabo. E não é um testemunho bom para os jovens que estão na igreja. Porque o jovem que cresceu na igreja e continua dentro da igreja, eu que cheguei agora, eu vejo que é muito difícil. Se ela nasceu na igreja e está até agora, eu olho para aquela pessoa e falo assim, essa pessoa é um vencedor. Por quê? Porque eu sei quanto é difícil você se manter de pé dentro da igreja. Exatamente. E as pessoas olham e falam assim, nossa, o testemunho daquela pessoa é bom. Não é bom o testemunho daquela pessoa. É um testemunho que pode edificar? Pode edificar, mas um testemunho que você viveu toda a sua vida servindo a Cristo é mais valioso do que você falar eu. Muita coisa. É mais valioso do que você falar eu. Muita coisa. Eu escutei, é porque tem gente que às vezes vai contar testemunho também, e ele já chega assim, porque quando eu tava no mundão mesmo eu pegava geral. Uma coisa que eu aprendi tem gente que conta testemunho assim. Uma coisa que eu aprendi com um pastor é que quando a gente vai contar um testemunho e o nosso testemunho é depravado, a gente tem que contar com o máximo de vergonha possível. Porque é um negócio que a gente tem que se envergonhar. Claro, da maneira que a gente vivia. Mas tem gente que já chega não. Porque quando eu tava no mundo, nossa, eu brigava mesmo. Mas é verdade, eu já vi casos. Se vangloriar com as coisas que fazia no passado. Cara, se Deus ele joga tudo no lago do esquecimento. Por que você lembra? Porque você vai lembrar com esse gás. Com essa intenção, com essa tonalidade. Foi o que o Diego falou, né, no domingo, Foi, né? Falou algo relacionado a isso aí. Porque o pensamento, nós estávamos falando sobre o pensamento, né? A menina pergunta pra nós, mas se eu pensar em algo errado e pecar, e eu tô pecando? Ele falou assim, olha, tem uma explicação que é do passarinho, né? Quando o passarinho senta na sua cabeça, o que você vai fazer? É espantar. Ou você vai deixar o passarinho fazer um ninho na tua cabeça, botar ovo. A gente não consegue impedir o passarinho de sentar. Mas a gente pode impedir dele fazer um ninho. Esses pensamentos, essas coisas ruins não vêm na nossa mente de novo. No momento que você passou de fraqueza, no momento que você fez coisa errada, não deixar esse pensamento voltar para sua cabeça e se instalar, né? Exatamente. É interessante isso. E assim, cara, esse passarinho ele vai vir sempre.
Sim, Você tem que estar só aqui. sim. Exatamente. E aí, o que a gente pode... Não, mas é verdade. Aqui. Momento, tô brisando. Momento piada interna. Ah, tá. Então, sabe o que é? Tipo assim, parece que... Não, é que assim, tipo, tem momentos na nossa vida que a gente pensa mesmo, tipo... Nossa, eu não experimentei, tipo, nada do mundo. Como que eu vou saber se eu quero estar aqui mesmo? Então, né? Esses são os momentos que a Exatamente. gente é propício, né? É exatamente. Então você tem que pegar os testemunhos daquelas pessoas que fizeram errado e não tomar como exemplo. Fala assim, não, eu não quero viver isso. Exatamente. Quando isso Não, porque acontece... se fosse ruim estar na presença de Deus, ninguém voltava depois e dava testemunho de que saiu. Com certeza. O Exatamente. sábio, ele aprende com seus próprios erros, né? E o inteligente aprende com o erro dos outros. Ah, sim. Agora, é que eu já tinha ouvido isso daí, eu falei, eu acho que ele errou. Não, Não, o sábio, é ele isso pega, mesmo. o sábio ele pega e fala, não, eu errei e realmente. Mas o inteligente não, o inteligente ele é meio. Ele quer olhar Opa, tudo. é isso que eu falo, cara. Você quer, muitas das vezes bate aquela tentação de ir pro mundo. Cara, olha o que você vê no jornal todo dia. Entendeu? Pessoas que Parece se que as matam. coisas- Ué, ao contrário, Então, cara. faz três Agora eu não anos sei. que eu tô na presença de Deus, parece que as coisas piorou tanto, né? Então, mas eu falo assim, quando vier isso, exatamente. Parece que as coisas pioraram tanto. Eu sabia que estava errado. Tá certo, meu ditado. Tá bem? Já dizia aquele velho ditado? Chapolin Colorado. Agora. Então, que nem eu tava falando. O que eu tava falando? Ah, lembrei. Quando bater esse pensamento, você tem que olhar. É o que eu faço. Vai orar. Sim, mas também Sai, você olha- diabo. Claro, orar é essencial. Mas assim, você pode olhar para as coisas que acontecem no dia a dia. Tipo, você vê no jornal lá, tava na balada e um brigou com o outro lá e morreu. Termina assim. Ou o outro bebeu e pegou Morreu. o carro, morreu. Tudo termina e morreu, né? E morreu. Então termina tudo assim. E você olha, poxa, que vontade é essa que eu tô de estar lá? Se Cristo me dá vida e eu vou lá querer uma coisa que me traz morte. Olha o versículo. E o salário do pecado é a morte. E morreu. 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 E Jesus veio Vou para nos colocar dar na vida. thumbnail. E morreu. E Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. Exatamente. Então, cara, é assim, é muito. Você olhar para essas coisas que elas vão te motivar a crer, a continuar crendo e a não parar. Né? A não desistir dessa caminhada. Sim. Maravilha. E o que nós cremos? Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, Salvador, Todo-Poderoso. Sim, a palavra da verdade. A Bíblia é um negócio louco, puxar o assunto da Bíblia mesmo. Não tem dessa de, é assunto muito A difícil. gente falou que não tinha assunto. Ah, A gente falou que não tinha tema. Opa. Não tinha tema, cara. Pera. Não tinha tema, cara. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de top term. Não. A Bíblia, compre a Bíblia agora do Gerson. Eu não Compre a sei se eu vou Bíblia Não, do faz Gerson. Não sei se eu vou deixar como Elon. Daí a Bíblia, Varão, daí a A Bíblia. Bíblia. A Bíblia, Bíblia é bonita. a Bíblia é uma incógnita, porque as pessoas falam, o que geralmente as pessoas falam é o seguinte, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na Bíblia. Porque eles vão dizer o quê? A Bíblia foi escrita por homens. Por homens. Ela foi mudada no Ele decorrer vai do usar tempo. Tantas vão traduções. Só que Ele não vai usar um tem. cavalo pra escrever a Bíblia. Só que, grava isso que essa não tem no Google. Essa não tem, hein? Essa não tem. Ele vai Grava pegar, essa. ele vai Gente. pegar o bordão de alguém. Se você diz que acredita em Jesus, mas não acredita na Bíblia, você tem que entender o seguinte: a Bíblia é onde vai dizer que Jesus existe. Então, se você diz que acredita em Jesus, você já está dizendo automaticamente que você acredita na Bíblia. Porque a Bíblia é o maior elemento que vai dizer sobre Jesus. Céu 2, Ateísmo zero. Ateísmo Reino zero. dos céus. Reino dos Céus 2. Ateísmo zero. Vamos fazer um take todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Reino dos dos Céus dois, 2, Ateísmo ateísmo 0. A gente é bem... Passa Eu muito. não Desconecta. acredito nisso, cara. É isso aí, galera. Mas são só experiências, né? Pra gente poder Sim. acreditar em tudo aquilo que Jesus Sim, fez. exatamente. Porque, que nem vocês falaram, né? Que nem quando eu tava no mundo, eu procurava me encaixar em algum lugar.
Aí quando eu me encaixei em algum lugar, que eu falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu vou fazer, é isso que vai me dar dinheiro, é isso que vai me dar lucro, é isso que eu vou mudar a vida da minha mãe, mas acho que minha mãe já tava orando pra que Deus viesse mudar a minha vida, porque que nem vocês, não diferente, eu nasci no berço evangélico. Meu pai, minha mãe sempre foi da igreja, minha mãe sempre, eu conheço, desde que eu me conheço por gente, eu era da igreja, e aí com a fase lá dos 16 até os 23 anos, eu tava no mundão, fazendo tudo aquilo que o diabo gosta, né? Vamos falar bem assim, não vamos ser hipócritas. Cavalinho do diabo. É, que nem a gente comentou aquele dia. Cavalinho de Satanás. E é interessante, Você porque... montava o boi, mas o diabo... Aí eu... Pesado, irmão. Pesadíssimo. Não é uma realidade quando uma a gente se realidade, afasta de Deus, é verdade. É. Aí depois que eu cheguei mais perto de Jesus, que eu comecei a fazer parte, eu vi que minha vida mudou diferente. Até o meu jeito de falar ficou diferente, Nossa. porque esses dias o Facebook me recordou uma lembrança de uma live que eu fiz. Eu tava num rodeio com os amigos meus. Nossa, eu falei assim, esse aqui não é o Gerson, cara. não é. E é diferente isso, porque a gente começa a crer naquilo que a gente não vê. E é algo que a gente começa a ter experiências maravilhosas. Eu lembro do meu batismo, como foi maravilhoso o batismo no Espírito Santo, como foi pra mim começar a ler a palavra de Deus, começar a ministrar. Eu lembro da minha primeira ministração, como que foi. E são coisas assim que a gente tem que realmente crer. Não tem como nós se apegarmos nisso. Nós não temos como tocar Jesus. Ele nos toca, mas nós não toca ele. E são experiências tão boas, Só né? através da fé. Mas sabe o que é mais incrível? Que quando você tá numa experiência com Deus, você tá tão cheio dele que no momento que você tá orando, você sente que se você erguer o braço, você consegue tocar nele. Essas Nossa. experiências são incríveis. Cara, hoje em dia diminuiu bastante, né? Mas antigamente a gente, alguns anos atrás, a gente ia bastante em monte, essas coisas. E eu gostava, cara. Nossa. Nossa, Nós precisamos retornar, né? Exatamente, tá nas nossas mãos de fazer essas coisas. E meu, era tão gostoso, eu tinha tanta, assim, uma particularidade com Deus ali, que era uma coisa tão gostosa. E é isso, tipo, que nem você falou, você ergue as mãos assim, só falta Jesus pegar e levar você. Que é bacana isso. Interessante Essa experiência. Então você que não tem essas experiências, talvez você ou escute nós falar e fale assim, nossa, mas eu não sei o que é isso. Isso tá fácil para você. Você não precisa esperar um pastor orar por você ou estar intercedendo. Você pode chegar no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho. Se tiver uma Bíblia, você pega ali, coloca do lado, lê alguma coisinha ou outra. E só ora. Mas, Mateus, o que é a oração, por exemplo? Tem muita gente que não sabe o que é oração. Que acha que precisa de toda aquela preparação. Senhor, meu Deus. E Não, você não vai pregar pra Deus. Não vai Deus pregar pra conhece. Deus. Oração é o Exatamente, quê? Pregar pra Deus, eu já vi muito disso. Oração é uma conversa. Por exemplo, a gente está conversando aqui. Você vai conversar com Deus, do seu jeito, com a sua voz, né? Aí ela falou um negócio, eu lembrei. Meu Deus, só pra quebrar. assim como tá lá, assim como a história de Abraão. Exatamente. Eu já vi algumas pessoas orarem, que elas vão orar nesse gás todo assim. Aí elas começam a citar versículo. Porque lá em Hebreus, capítulo tal, versículo tal, tá escrito e não sei o quê. Aí eu fico imaginando Deus. Não, tá escrito mesmo. Eu sei que tá aí. Tá escrito Tá aí. Não, eu sei. E nossa, Não vem querer dar spoiler. foi louco esse dia quando eu inspirei aquele... Ah, lembrei, verdade, você acabou de falar, eu lembrei que eu esperei Paula ter escrito. Fui eu, tá? Não, mas é uma realidade, Deus ele conhece todas as coisas, né? Sim. Deus ele sabe o que a gente precisa, não que a gente não tenha que pedir algo pra ele, mas Deus ele sabe o que a gente precisa. Muitas das vezes Deus ele quer que a gente reconheça que a gente precisa de algo. Exatamente, você Sim. entrando num ponto Sim. muito interessante. O reconhecimento. Sim. Porque a pior coisa é a gente ser aquele crente chucrão. Não, eu sou o que sou, é o que faço. Chega, dobra o joelho, não reconhece nada. Só ora. Meu pai, por que isso, por que aquilo? E não consegue reconhecer nada, suas fraquezas. Eu acho que esse é o principal. A gente dobrar o nosso joelho e reconhecer quem a gente é realmente. Sim. É uma coisa que eu acho sempre interessante de ler, de ver isso e relatos.
que todos os grandes evangelistas, todas as pessoas que fizeram um impacto na Terra, tanto Billy Graham, todos os homens que fizeram um grande avivamento, eles sempre reconheciam suas falhas primeiro. Eles reconheciam quantos eles eram pecadores, quantos eles eram dependentes da graça para poder ser movido pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo viesse fazer através deles. Sempre reconhecendo isso. Aquele livro lá, é interessante que o cara sempre reconhece que ele precisava. E na parte de oração, o escritor lá da Rua Azul, ele fala que ele sentia peso para orar, ele sentia o peso da oração. E ele só conseguia aliviar aquele peso quando ele ajoelhava e orava, cara. E é verdade, isso é uma coisa... O próprio Martinho Lutero, o pai da nossa religião, é assim, pai assim, que foi usado por Deus, né, para fazer esse avivamento, ele fala que ele era constantemente atormentado por si mesmo, né? Imagina, porque ele não se sentia digno, né? E aí a gente olha para Paulo e fala assim, mas Paulo ele fala, era assim com Jesus. Cara, aí você vê Paulo falando assim, olha, o bem que eu quero eu não consigo fazer, né? O mal que eu não queria, esse daí eu vou lá e faço. Aí você olha Pedro, cara, a gente já citou isso daqui em algum podcast, ele vai ser crucificado e ele vira pro soldado ali e fala assim, olha, eu não posso morrer desse jeito, porque Cristo morreu crucificado. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu sou ele falando, né? Mas isso é uma maneira muito digna de morrer. Eu não sou digno. O meu Cristo morreu assim. Não, me crucifiquem ao contrário. Vocês já viram Você vê como que é o negócio da crença? Você pensa, tipo assim, Jesus, ele foi tão incrível, impactou tantas pessoas que, tipo assim, até em João, aquela vez a gente ia colocar, lembra, naquela vez que a gente tava gravando? Jesus, ele não escreveu, ele só viveu. E o que ele viveu já bastou para os discípulos pegarem o exemplo dele e falarem, não, esse é o Salvador. Exatamente. Ele não escreveu nada, ele não fez questão de escrever. Isso é legal, ele não escreveu. As pessoas que escreveram sobre ele. Por quê? Porque é questão de experiência. Elas escreveram aquilo que elas tiveram a experiência de estar com Jesus. E os que não tiveram a experiência, como por exemplo, Lucas, não teve a experiência de estar com Jesus. Mas ele ouviu. Ele ouviu, ele foi atrás, ele foi lá. Não, eu quero escrever. Momento teologia. Isso era costume deles, né? Porque a Torá, existe a Torá escrita e a Torá comentada. É a Torá oral, que eles falam, vai passando de geração em geração. Tem duas linhas de pensamento. Tem pessoas que creem que quando Moisés estava no monte, Jesus, Deus não mostrou a face para ele, mas mostrou as suas costas, foi ali que começou a revelação desde o Gênesis até os cinco livros do Pentateuco. Mas tem pessoas que creem nessa parte do falado, que um passava para o outro. E a Bíblia, se você estuda a teologia do IBBC, vai falar sobre a bibliologia, o cuidado que eles tinham para escrever as coisas. Os escribas, eles tinham maior cuidado na hora deles passar aquilo que eles escreviam. Quando eles iam copiar, eles tinham o mesmo cuidado para não se perder, para não perder a veracidade da Bíblia. Exatamente. Então quando as pessoas falam assim, eu não creio na Bíblia, a pessoa está totalmente equivocada, porque as pessoas tinham maior cuidado naquilo que elas iam falar, naquilo que eles iam relatar, exatamente, naquilo que eles iam passar. E quando chega em Lucas vai narrar uma história que ele ouviu de Paulo, então ele tem o maior cuidado do que ele vai narrar, o que Paulo está falando para ele. E é interessante isso, que esse cuidado também se aplica na tradição oral. Na tradição oral. Entendeu? Então não estão escrevendo, mas assim, o que eles falam, eles procuravam falar com exatidão. Né? Com exatidão. Com exatidão. E se você pega, infelizmente eles não acreditam em Jesus, mas se você pega os judeus, eles têm essa tradição, você vê um judeu falando, ele vai falar a Torá da maneira que está escrita. A maneira que... Porque a Torá agora... Aos 13 anos Porque a Torá também agora, ela tem a parte oral escrita. E a parte oral escrita talvez diverge um pouco da normal, da Torá, que vem desde o tempo de Moisés. Eles falam da mesma maneira, então o cuidado que eles tinham para passar essa mensagem adiante, porque era assim. Exatamente. E quando eles encontraram os escritos do Mar Morto, eram os mesmos escritos que estavam lá atrás. Exatamente. E isso não ficou só no judaísmo. Se a gente for pegar a religião cristã mesmo, o cristianismo, havia uma necessidade muito grande de
desse compartilhamento do evangelho, porque se você for pegar lá os primeiros anos da igreja, foi só perseguição em cima de perseguição. Sim. Então eles não tinham essa facilidade, vamos fazer, tô imaginando aqui, né? Vamos fazer uma loja de Bíblia que a gente vai pegar o testamento de Jesus e vai ver. Não. Então eles tinham essa dificuldade porque eles tinham medo, muitas das vezes medo de ser preso e tal. Então eles faziam, vamos escrever para os nossos irmãos que estão lá, que eles precisam saber, né? Eles precisam saber. Então havia essa preocupação. Então, irmão, você pode ter certeza, por conta dessa preocupação que eles tinham das pessoas saberem quem era Jesus, das pessoas saberem, a Bíblia altamente confiável. Ó, essa não tem no Google. As pessoas, tipo assim, elas, muito mais do que escrevem, elas morrem. Por isso. Quer dizer, as pessoas não conseguem, elas não têm a capacidade de morrer por algo que elas não têm convicção, por algo que elas não têm certeza. Mas quando isso é levado no nível de Cristo naquela época, eles tinham vontade de morrer. Paulo mesmo era um cara mó com mente, falava assim, nossa, por mim eu estaria com Cristo. Morrer é lucro. Por mim eu estaria com Cristo, mas eu sei minha necessidade de eu estar aqui, mas eu queria estar com Cristo. Mas se eu estou aqui é por causa que tem um propósito, mas eu não queria estar aqui. Era esse o sentimento. Então os caras, para eles morrer ou viver, tanto faz. Sim. Amém. Glória a Deus. E é isso aí, pessoal. Agora eu perdi a linha. Ciência e religião. Eu vi agora eu vou ficar com trauma. Eu vou fazer todos os cortes depois lá. Tá gravando? Eu ouvi um barulho agora eu vou ficar com trauma. Tá bom. Ah, mas vamos... Ciência e religião. Vamos, Agora será que vai dar certo? vai dar certo. Eu vou ir fazendo os cortes tudo certinho depois lá. Maravilha. E aí, gente, ó, agora, vamos falar de uma coisa interessante. Nós estamos falando de fé e de crença. Tem algo que sempre bate de frente com a nossa Essa fé. disputa que nós tá fazendo, né? O reino dos céus e o reino. Que é a ciência. Aí a pessoa fala assim, Estevão, cara, a ciência prova tudo. Antigamente falava, olha, tá trovejando porque Deus tá irado, tá chovendo porque Deus quer. Hoje a ciência prova tudo. A fé é desnecessária, as pessoas falam hoje em dia. E aí, como é que fica? Crer em Deus, crer na ciência. Eu prefiro continuar crendo em Deus, porque Deus me dá motivos para isso. Se continuando nessa linha de pensamento, nesse livro que eu sempre comento, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, a ciência tenta justificar tanta coisa que no final de tudo eles perdem o argumento. Chega num momento que eles não têm argumento mais. E a Bíblia, ela supre esse argumento que eles não conseguem ter mais. A Bíblia seria tipo a resposta de tudo. Porque nesse livro diz assim, ó, a Bíblia, a ciência sem a Bíblia, ela é cega. Mas a Bíblia sem a ciência, ela não anda. Uma explica a outra. Sim. A ciência explica a Bíblia e a Bíblia se move pela ciência. A ciência tenta justificar alguma coisa, falar alguma coisa e a Bíblia acaba concluindo isso. Quem deu a ciência pro homem? Quem deu a ciência pro outro? O próprio Deus, cara. É interessante que quando a ciência avança em algum determinado assunto, a Bíblia já tá lá na frente faz tempo. Só concordando, falando, não, isso eu sabia. Tipo, descobrimos que agora o do gasoso vira pro líquido e sei lá. A Bíblia já falava disso. É interessante, cara, isso. O que aconteceu aí? Pode continuar falando. A questão da ciência que você falou que ele complementa. Tem um versículo, se eu não me engano, é em Salmos ou em Provérbios, que eu não me lembro. Pode continuar, jovem. Não, pode continuar. O que fala do comentário? Pode continuar, depois eu falo do comentário. O Matheus estava falando do trovão, que ele falava assim, quando as pessoas falavam que Deus, quando vinha o trovão é que Deus estava irado, ele falou assim que a avó dele falava isso. Exatamente. E aí, cara,
Nessa questão aí, tem um versículo, eu não me lembro, se você vai lembrar, que fala mais ou menos assim, que os pés do Senhor, os pés repousam sobre o globo da Terra, sobre a esfera da Terra. Sim. E quer dizer, aí você pega e traz para a ciência, até hoje a ciência discute se a Terra é redonda ou se ela é plana. Mas a Bíblia já afirma, né? A Bíblia já fala, é redonda, cara. A Bíblia é redonda. Entendeu? Ó, a Terra é redonda. A Terra é redonda. Reino dos céus, terraplanista. Terraplanista a gente até deixa de lado, né? Deixa quieto os terraplanistas aí. Entendeu, cara? E outra, a questão do Big Bang, cara. Eu não consigo acreditar que as coisas surgem do nada. É difícil acreditar. É difícil. Olha o mundo, cara, como é que é, as cores, sabe? Perfeição A de tudo. perfeição. No norte é mais gelado, no sul é uma temperatura... Hã? Pode voltar. Pode ficar. Olha, ela aparecendo na frente. No sul, então, como eu estava falando, no norte é mais gelado, no sul é mais o clima mais temperado. Eu falo isso no nível de globo terrestre, né? Tem as regiões desérticas, tem as... então, cara... Tem lugar que tem as auroras lá. Aurora boreal. Nossa, Meu, aquilo é que lindo. coisa Aquilo linda, é cara. Aurora maravilhoso. boreal. E aí a pessoa me fala, não, isso daí surgiu do nada. Um acaso, sem querer, um Entendeu? acidente. Cara, já pra pensar que, tipo assim... Ai, eu gosto de... eu vou viajar. Eu gosto de viajar. Tipo assim, pensando em todos esses mistérios que a ciência solucionou. Você pensa que, tipo assim, Deus, ele criou essas coisas tão grandiosas e tão maravilhosas pra quê? Pra gente ter curiosidade, ir procurar, tentar desvendar, mas saber que, tipo, que proveio dele. Tudo veio dele. Da grandeza de Deus, a Bíblia fala, né? Então, Que Deus mediu as águas do oceano na palma da sua mão. então... Cara, e assim... ele fez... Sabe, Dois, tipo assim, por isso que eu acho que quando a gente tá no monte, a gente tá mais próximo, assim, das coisas que são mais naturais, a gente se sente mais conectado, porque é a criação, é tudo que vem. Preservem a natureza. A Preservem. natureza é E bênção. outra coisa. Aqui, ó, nessa câmera. Preservem. Preservem. Tá? Deus fez pra você contemplar e pra você se regozijar em alegria. Tem comentário novo aí? Não, pode continuar, cara. Ô Gerson, quando der comentário, você dá um, tipo... Porque Pra daí eu você ir lá, levantava, melhor. É. Melhor. Verdade, né? Tá bom. Então, gente, aí Da vamos... próxima vez eu passar o pé. Vamos pegar o ser humano. Ele é composto por milhares de bilhões, de trilhões, de zilhões de células. Cada célula carrega uma informação diferente para fazer o meu corpo funcionar. Cada órgão, ele funciona, ele sabe, vamos dizer assim, ele sabe que ele tem que fazer aquela função para meu corpo funcionar. Aí o cara me vem e fala assim, não, é Foi um porque acaso, sem querer. teve a explosão do Big Bang, aí você, as coisas evoluíram, você era uma ameba aleatória, e aí essa ameba virou um peixe, esse peixe começou a respirar, e esse peixe foi pra terra e pronto, virou você. Sabe? Aí Deus fala que ele pega o barro com carinho, ele molda. Olha, cara, que bonito. É uma outra pregação. coisa. Ele molda, aí ele pega e assopra o fôlego de vida. Cara, Quer dizer, É mais fácil de acreditar nisso, não é? eu acredito É muito mais fácil. Aí, não, entendeu? Não tem dificuldade de Não tem. você. São coisas, olha assim, que são coisas que a gente consegue contemplar. Você já conseguiu ver uma ameba assim? Virando um peixe e o peixe criando assim. Meu, não faz Agora sentido. pensa, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma. Gente, essa coisa mais linda que você tem de ler. Aí os caras do Big Bang, eles falam assim, né? Não, as coisas surgiram dessa maneira. Teve uma explosão lá, e aí eu tenho um exemplo que eu gosto, que quando eu falo desse assunto, que é, por exemplo, um caminhão de supermercado, né? Ele tá entregando compra, aí do nada... Tá gravando. Agora tá gravando. Aí o caminhão de supermercado tá entregando compra. Olha, eu tô comparando o Big Bang ao caminhão de supermercado. Aí o caminhão de supermercado tá entregando compra. Aí daqui a pouco o caminhão desgoverna. Aí que seria a explosão do Big Bang, ele desgoverna. Aí o ovo vai lá, quebra sozinho, cai na farinha. Aí a água vem ali, abre a garrafa e cai em cima daquela massa, vira uma massa. Aí o caminhão vai lá e bate na parede, que é a explosão do Big Bang. Aí pega fogo e aquele Bolo nasce. Aquela bolo massa nasce, vira aquela um massa bolo. vira um bolo do nada. Entendeu? Meu, eu prefiro acreditar que foi feito.
Foi E feito. planejado. Foi planejado. Vamos falar do que foi feito? É interessante, Gênesis 1, né? A Bíblia falando da criação. E criou Deus os céus. Cid Moreira. Mateus. Gênesis 1. E no princípio Deus fez os céus e a terra. Ah, é assim mesmo. Eu ligo lanterna quando eu quiser, cara. Entendeu, A cara? terra era sem forma e vazia. Sim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha E disse Deus, que coisa. haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. E chamou. E viu Deus que isso que ele fez era bom. E chamou Deus. Ah, eu não lembro agora. Dia primeiro. Tem essa. Mas decorou bem, irmão. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Dia. E eu gosto dessa passagem, cara. Do O Gênesis. interessante é o haja luz. Porque quando Deus ele fala haja luz, ele não tecnicamente está criando o sol, porque o sol ele cria depois. Então se a gente pensar assim, nossa, mas então que luz que Deus está criando? Aí obviamente a Bíblia não diz, mas dá espaço para a gente imaginar que o que? Nesse momento que ele diz o haja luz, todo tipo de luz do universo agora é criado. Imagina as estrelas. Como uma explosão. Nossa, cara, é lindo demais, cara. Viu? Como uma explosão. Digamos assim, que os cientistas, eles dizem que conseguem ouvir o som da explosão do Big Bang. E se isso não for o som do haja luz? Exatamente. Que eles estão apenas tentando disfarçar ou não querem reconhecer. Porque imagina, a palavra do Senhor vai dizer que a voz de Deus é como um estrondo. Agora Deus vai dizer, haja luz. As primeiras palavras que a Bíblia relata de Deus. Imagina como que isso é estrondoso. Sim. E isso talvez ecoa até os dias de hoje. Exatamente, cara. E se haja luz é bem interessante. Mateus disse que tava indo bem, mano. Tava indo bem, mano. Tava indo bem. mano. Ah, obrigado. Até o enrolo. Esqueci. Mas então, a Bíblia ela é completa, né? Ela consegue se juntar com tantas coisas, tantas situações e ela acaba completando uma coisa com a outra. Ela justifica a ciência, ela se usa da ciência para se validar. A Bíblia ela tem as partes que nós falamos de moral, ética, de viver a verdade, de morrer por amor a Cristo, morrer por amor às coisas que as pessoas talvez não acreditam, mas o homem ele acabou morrendo por conta dessa verdade que para nós é absoluta. É interessante isso. E a gente quer deixar isso que os jovens venham acreditar nisso. Acreditar nessa verdade e não se corromper. Porque eu estou lendo um livro agora que se chama O Pelegrino. E no meio do caminho ele deixa se corromper para passar na porta estreita. Ele vai pro caminho largo. O filme é incrível. Eu tô lendo um livro. Nossa, eu vi o filme. E o livro fala disso aí. Para não deixar essas falsas morais entrar dentro do seu pensamento. Espantar o passarinho, né? Na hora que ele estiver querendo fazer ninho na sua cabeça. E usar disso. O jovem tem que buscar mais, conhecer da palavra para buscar mais conhecimento e se firmar nisso. Sim. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Firme. É isso, não, mas resumindo isso, firme em Cristo, né, cara? Firmar cada vez mais os nossos pés, edificar a nossa casa sobre a rocha, entendeu? É isso, é buscar conhecer a Deus. Não tem como eu criar um pré-julgamento, um julgamento sobre algo, um pré-julgamento sim, sem antes eu não conhecer. Né? E o que a Bíblia nos ensina é que ele bate a porta e aquele que abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai entrar e vai cear com ele. Meu, a Bíblia, ela é isso, ela nos ensina, ela não coloca em você assim, olha, ela não impõe. Quando Cristo ele fala, quando em Apocalipse fala isso, quando a palavra de Cristo, a palavra de Deus fala isso, ela simplesmente oferece.
Desde o começo. É um convite. É um Siga. convite, essa é a palavra certa, entendeu? Isso é maravilhoso. E as pessoas falam assim, os cristãos, a Bíblia impõe. Não, de jeito nenhum, a Bíblia não impõe nada. Ela convida a conhecer Jesus. É interessante que Jesus fala, aquele que quiser vir Sim. após mim, Uhum. né, em Sim. si mesmo. Sim, e aquele negócio, voltando, que a Bíblia, ela convida você. Né, você pensa assim, tipo, que às vezes algum jovem pode pensar que a Bíblia, ela tá impondo, que nem você disse. Mas, tipo, não é questão de impor. A gente deu alguns dos nossos testemunhos e a gente não era quem a gente é hoje. Por que aconteceu? A palavra, ela convidou a gente e a gente foi mudando com o tempo por conta... Não foi por conta da palavra que impôs, mas foi algo dentro da gente que mudou. Que com o tempo você foi percebendo. Sim. Né? E você falou, não, realmente eu tenho que seguir dessa maneira, eu tenho que seguir esse caminho. Um molde, na verdade, né? Na verdade, foi moldando. E é algo, talvez, que se fosse por nossa conta mesmo, a gente não mudaria. Sim. Mas é como aquela passagem de Ezequiel, ou Jeremias, Ezequiel, que Deus fala pro profeta descer à casa do oleiro. E lá tá o oleiro moldando o barro. Quer dizer, o barro não ia se moldar por si só. E se moldasse por si só, ia ser um desastre. Mas como tem todo o oleiro moldando o barro... Ela pensou a mesma coisa que eu agora. Não, se a terra fosse feita por si só, ia ser um desastre. Exatamente. A história do acaso. Não vai, o acaso não dá certo. Mas como tem todo um oleiro moldando tudo isso, quer dizer, o nosso papel é colocar nós como vaso na mão do oleiro. Pra ele moldar a gente. Exatamente. Porque porventura, se vier quebrar, a gente está na mão do oleiro. Ele faz de novo. E do jeito que ele quer. Agora o ruim é a gente quebrar sem o oleiro. Sem o oleiro. Como é que eu vou me reconstruir de novo? Aí sim a gente é só uma meba. Aí sim, nisso eu concordo. Sem o oleiro somos uma meba. Outro texto que é interessante que fala de conformidade, que fala de molde, é Romanos 12:2, né? É. E não sedes conformados com esse mundo, mas Aham. transformados segundo a renovação do vosso entendimento. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. O principal objetivo do Evangelho é mudar sua forma de pensar. O Espírito Santo, Jesus, ele entra na vida das pessoas para mudar a forma de pensar da pessoa. É. Então, quer dizer, quando a gente entra nesse molde, o nosso pensamento, o nosso intelecto, ele muda. Por isso que não vos transformeis, não vos conformeis, não tome o molde desse mundo, mas seja transformado. Seja transformado segundo a renovação do vosso entendimento. Renovação! Entendeu? Existe essa passagem do renovo. A gente toma uma forma. No batismo fala isso, né? Que nós morremos e assim temos uma nova vida. Nisso a gente começa a ser renovada a maneira de nós pensarmos. Interessante. Não se conforme com o mundo. É não tomar a molde, não tomar a Não forma. muda, exatamente, não tomar. Mas assim, no significado da palavra mesmo, é conformar. O que é conformar? É simplesmente aceitar. Simplesmente tá bom assim e vai continuar assim. Não. O que Deus tem para nós é maior. O que Deus tem para nós, ainda que o mundo ofereça o melhor ouro, Coisas corruptíveis. Cara, eu lembrei de outro hino da harpa. E passarinhos, belas flores querem me encantar, entendeu? Eles querem me encantar, né? Mas são vãos esplendores, são... O que é a palavra vão? Vazio, sem nada. Né? Não, mas esse hino é uma poesia que, pelo amor de Deus, esse hino é uma poesia tão São linda. inspirados, né, meu irmão? Né? E assim, naquela época eles falavam assim, olha, os passarinhos, as belas flores querem me encantar. Hoje a gente tem aí a melhor internet, as melhores festas, as melhores baladas, tudo isso quer me encantar. Mas são vãos terrestres esplendores, são esplendores vazios que não nos levam a nada, né? Cara, é lindo seguir Jesus, é lindo caminhar com Jesus. Então, João, você tem que continuar firme. Pode. Não, eu tô só fazendo expressões. Continue firme e lembre-se, os cristãos não amam a Deus porque eles são bons. Eles amam a Deus porque Deus os torna bons.
Exato. Os tornam bons. Os tornam. Conjuga o verbo certo. É, Conjuga o torna. verbo certo. Quer falar Eu, uma frase tu, bonita, ele, conjugar o nós, verbo... Você sabe conjugar um verbo certo? Vem pra Cristo, cara. Venha para o Pode Braque. Porque no princípio era o verbo. Bom, já vou lançar um convite pra galera, ó. Bom, obviamente esse trabalho é aberto pra Botucatu região, pro mundo todo, se quiser ver. Mas nós somos de um grupo específico, que é a Jubrac. E eu queria fazer um convite a você estar frequentando os nossos trabalhos da Jubrac. E para você se informar dos nossos trabalhos da Jubrac, vai ter o nosso Instagram da Jubrac. O link vai estar tudo na descrição. Lá Então, vai ter as igrejas. isso, acompanha o Instagram da Jubrac, você vai ver muitos trabalhos legais que você vai poder estar indo. E até mesmo conversar com a gente. Tipo, se você tiver alguma dúvida, talvez a gente possa ou direcionar, a te ajudar, ou direcionar alguém para te ajudar. Às vezes você tem dúvidas que talvez teu pai... Todo mundo tem dúvida, eu acho. Exatamente. Até a gente passa por um momento que a gente... Sim, às vezes o teu professor não consegue te ajudar, os teus pais não, mas não deixa essa dúvida passar. Procura quem realmente consegue te explicar. Primeiramente que é Deus, é Jesus. E segundamente, não vou dizer que é nós, né? Vai saber a dúvida da pessoa, né? Misericórdia. Mas existem muitas respostas que podem ser respondidas na igreja. Quer ver uma dúvida? Gente, é muito tonto que eu vou falar. Quer ver uma dúvida gigantesca da humanidade que até hoje não foi sanada? Que a Bíblia, ela nos ensina? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Galinha, né? É a galinha, Deus criou os animais. Então, até isso. Enquanto vocês ficam aí se matando pra saber quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, nós sabemos. A galinha. A Bíblia responde. A Bíblia responde. Olha, dá um bom quadro, hein? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. A Bíblia é clara. Amém, gente? Pessoal, Deus abençoe todos Queremos vocês. agradecer vocês pelo momento aí, vocês que continuaram até agora, até A o live. finalzinho do vídeo, vocês da live A live. continuaram conosco Guerreiros. até agora. Warriors. Nós Guerreiros. somos gratos pela sua vida, que Deus abençoe a sua vida. Você que tá no YouTube também, cara, que tem acompanhado a gente, muito obrigado. Por Tá? favor, segue, Se inscreva. se inscreva no Mesmo canal, esquema de sempre, gente. comenta, curte, compartilha. O mais importante é você compartilhar. Ah, né? Vai fazer um take separado. Parte corta. O mais importante é você compartilhar, porque esse vídeo, apesar de a gente estar só conversando, não trouxe um convidado específico, mas eu creio que para alguém vai fazer algum sentido. A semente foi semeada. Nós estamos com 2 novos integrantes, né? Integrantes. Eles são Um programa só de apresentação. É. Quem que... Misericórdia, nem nós tivemos isso, cara. Eles são da família agora, né? Da família. Depois nós vai tirar uma fotinhas top. Então continua aí, curte o nosso Instagram, segue lá, Jubrac, Botucatu, OF. O nosso irmão Mateus, o nosso irmão Estevão que fica cuidando aos cuidados desse Instagram. Segue minha rede social, @GersonMatias com 2E. Nosso irmão MHP, Teus MHP, opa! @Teus underline. Não! Eu não Ó, erro. vamos lá. Ficou na minha pessoa falando. Nossa, aí falou agora eu não erro aquela voz. Bota uma- Você deixa segue. isso, né? Segue a rede social do nosso irmão Mateus. Como que é? @Teus underline MHP. Segue também o nosso irmão Gabriel. Vai estar na descrição. Esqueci, né? Opa! E a nossa irmã Giovana, gente, quando vocês entrarem lá no Instagram da Jubrac, vê tudo organizado, os stories tudo bonitinho lá, enquetes e tudo mais, é a nossa irmã Giovana. É obra das mãos da nossa irmã Giovana. Segue ela também, Giovana. como que é o arroba? Gil Albuquerque é o meu arroba. Segue lá. E é isso, né, galera? É isso aí, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Vocês da live também, muito obrigado por terem nos acompanhado. E semana que vem nós estaremos... Nós estaremos. Não, sim. Mas eu falei só sim, para eles... Sim. Semana que vem nós estaremos aqui. Quem nós vamos trazer a gente não sabe. Sobre o que nós vamos falar também não sabemos. Mas estaremos aqui. Valeu!